Luffy finalmente despedaça completamente o Gorosei Saturno, o deixando em pedaços e o jogando no mar, podendo esse ser até mesmo o fim de um dos 5 Gorosei. Também temos muito mais revelações de Vegapunk e inclusive também temos a aparição do irmão maligno do Shanks. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o One Piece 1121 simplesmente abre as portas para a reta final de One Piece, de uma forma incrível. Luffy derrota o Gorosei, Vegapunk revela muitas coisas novas e até mesmo chocantes, e os personagens mais importantes para o final da história são revelados, inclusive o irmão maligno do Shanks. Então eu peço que, se você gosta dos reviews que eu trago aqui para você já deixar o seu like nesse vídeo, porque o seu like de verdade é uma ajuda gigante. E com isso então, vamos agora para o One Piece 1121, chamado O Fluxo e Refluxo das Eras. O capítulo começa logo em sequência do último, quando o Gorosei Saturno pula no navio dos gigantes, onde Luffy, Bonnie e Sanji estão. Saturno tenta impedir com que eles escapem de Egghead e imediatamente começa a atacar a todos com as suas garras, fazendo vários ataques ao mesmo tempo. Luffy, ao ver isso, imediatamente grita para os gigantes tomarem cuidado com suas garras, porque elas são venenosas. Os gigantes então rapidamente ouvem Luffy e bloqueiam os ataques de Saturno com os seus escudos. Com isso, Luffy se prepara para entrar na batalha. Ele começa a girar seus braços e grita para Saturno perguntando se ele não vai desistir, o chamando de caranguejeira. Mas antes de realmente atacar, ele vê a Bonnie abaixo no navio com uma expressão de raiva e usando toda a sua força para se transformar novamente na sua forma de Nika, com seu cabelo começando a ficar branco. Bonnie, com a sua fruta da idade, conseguiu assumir a forma Gear 5 do Luffy, porém em pouco tempo ela perdeu sua transformação, ficando completamente esgotada, já que ficar nesta forma gasta muita de sua energia. Mas agora, com o ódio que ela tem pelo Gorosei Saturno, ela está tentando com todas as suas forças se transformar novamente. Saturno então imediatamente vê o que Bonnie está planejando, e com isso ele a ataca com sua garra, mas no momento em que iria acertá-la, Luffy a defende, acertando um soco na pata do Gorosei e a desviando, salvando assim a Bonnie. Nesse exato momento, a transformação fica completa e Bonnie novamente surge na forma Gear 5, deixando o Gorosei extremamente furioso. Luffy fica feliz e elogia Bonnie por ter conseguido mais uma vez, dizendo que ela já tá pegando o jeito. Enquanto isso acontece, a transmissão do Vegapunk continua para o mundo todo, e Vegapunk continua o seu discurso. Ele diz que o amanhecer do mundo está chegando, e todos os segredos do século perdido serão descobertos. Vegapunk diz que agora todos sabem que a tecnologia das armas ancestrais que afundaram os antigos continentes ainda está em uso, e esse poder ainda está por aí. E enquanto o Vegapunk diz isso, vemos no painel abaixo de suas falas as reações de Shirahoshi, que é a própria arma ancestral Poseidon, e também a reação de Vivi, que muitos acreditam ter relação com a arma Uranus, já que Alabasta é cheio de referências sobre o céu, sobre o clima e sobre a chuva. Inclusive, em uma cena, coincidentemente, quando a Vivi grita, a chuva começa a cair em Alabasta. É claro que sabemos que a chuva não começou por causa da Vivi, mas ainda assim, a forma que foi colocado na história me parece muito uma mensagem subliminar deixada nas entrelinhas, dando a entender que Vivi está relacionado à chuva, assim como a arma antiga Uranus está relacionada ao céu e faz chover raios de luz poderosos.
Vegapunk então continua. Ele fala que aqueles que pertencem a uma raça com ancestrais raros e únicos são incansavelmente perseguidos e caçados hoje em dia, graças a um equívoco perdido na história. E então vemos algumas destas raças aparecendo. A primeira delas são os Bucaneiros. Vemos o flashback da história do Kuma perguntando ao Vegapunk por que o seu sangue é tão raro apenas por ele ser um bucaneiro. Marco, enquanto está ouvindo a transmissão do Vegapunk, se lembra de uma fala do Barba Branca, onde ele diz que há muito tempo atrás havia um reino de deuses em cima da Red Line, os Lunarianos. E então vemos King se lembrando que o governo oferecia 100 milhões de berries apenas pela informação dos Lunarianos, e por isso ele tinha que usar uma máscara. Vemos também Charlotte Pudding em uma cela, já que ela foi capturada pelo Barba Negra, e ela se lembra do bullying que sofria apenas por ter 3 olhos. E bom, basicamente Vegapunk revela que os Bucaneiros, os Lunarianos e a tribo dos 3 olhos são raças caçadas atualmente por algum equívoco do passado. É por esse motivo que vimos tão poucos membros dessas raças, e todos eles possuem características especiais que vão diretamente contra o governo mundial. Os Bucaneiros carregam a lenda de Nika, algo que o governo quer apagar a todo custo. Os Lunarianos eram os antigos deuses e moravam onde hoje vivem os nobres mundiais, ou seja, eles são os verdadeiros donos da terra de Mary Joyce. E a tribo dos 3 olhos podem ler os poneglyphs quando o seu terceiro olho é desperto. Tudo isso me faz acreditar que essas raças eram aliadas de Joy Boy no passado, e por isso são caçadas até hoje, quase entrando completamente em extinção. Mas então voltamos para a batalha de Luffy Bonnie em suas formas Gear 5 contra o Gorosei Saturno. Após Bonnie se transformar completamente, Saturno imediatamente ataca com suas garras, gritando que ela não passa de um papagaio que só fica imitando o que não entende. Mas antes que ele acertasse a Bonnie, Luffy mais uma vez a defende, atacando as patas do Gorosei e desviando elas do caminho. Nesse exato momento, Bonnie começa a se lembrar das memórias que absorveu de seu pai, e ela se lembra de quando Kuma era criança e Saturno o torturava, dizendo que pela sua raça, ou ele vivia como escravo, ou perderia sua vida. Bonnie, então chorando, olha para Saturno e grita com ele perguntando como ele teve coragem de fazer aquilo com seu pai. Ela também se lembra de quando Saturno lhe disse que usou sua mãe para experimentos, e com isso ela grita com ele mais uma vez, dizendo que ele não deveria se chamar de Deus, e falando isso, ela grita que deuses realmente existem, mas não como ele. Bonnie chora dizendo que tudo o que queria era ter vivido feliz com seu pai e sua mãe em paz, e que ficar sozinha por tanto tempo fez ela até mesmo desejar tirar sua vida, mas que mesmo assim ela continuou, e deve tudo isso aos seus pais, porque eles a abençoaram de muitas maneiras. Dizendo essas palavras, Bonnie e Luffy então revestem seus braços com haki do armamento e preparam para fazer um ataque direto no Gorosei. Bonnie então acerta o soco em cheio no rosto de Saturno, enquanto Luffy dispara vários socos consecutivos por todo o seu corpo. O impacto dos golpes é tão forte que acaba despedaçando o Gorosei Saturno, criando vários buracos por seu corpo e fazendo ele se dividir em pedaços. Saturno então completamente arrebentado, com várias partes de seu corpo separadas, empurrado para trás, onde está prestes a cair no mar. Seus olhos parecem estar sem vida, e Saturno parece ter perdido a consciência com seu corpo nesse estado. E vendo tudo isso, com Luffy e Bonnie derrotando um Gorosei, os gigantes gritam de alegria. Bonnie chora por finalmente poder se vingar daquele que destruiu sua família, nem que por um pouco. Até mesmo Kuma parece estar sorrindo, e Luffy cai na gargalhada, dizendo que o mandou para bem longe.
E bom galera, isso que aconteceu com o Gorosei é algo muito importante e que nos explicará de uma vez por todas o que de fato são esses monstros. Sabemos que por ter sido despedaçado, isso não vai tirar a vida do Gorosei Saturno, até porque a sua regeneração é absurda e ele pode voltar ao normal em poucos instantes. Porém, ele está prestes a cair na água, e isso vai nos revelar se ele é usuário de uma Akuma no Mi ou se não. Quando os poderes dos Gorosei foram apresentados, diferente de todas as apresentações de Akuma no Mi que tivemos antes, só o nome de suas criaturas que apareceram, levantando a possibilidade dos poderes do Gorosei não terem vindo de frutas. E se esse for o caso, Saturno apenas se regenerará mesmo dentro do mar, e seguirá o Chapéu de Palha. Porém, se realmente seu poder vier de uma fruta, ele vai perder todas as suas forças ao cair no mar, e precisará ser resgatado por alguém. O capítulo então continua com os gigantes Dory e Brog olhando para o céu e de repente o navio do Chapéu de Palha aparece acima de todos. Eles finalmente conseguiram fugir graças ao sacrifício de Atlas e agora tudo está pronto para a fuga do Chapéu de Palha. Enquanto tudo isso acontece, Vegapunk então continua seu discurso. Ele fala que existirá um acerto de contas quando as respostas chegarem. Vegapunk então fala para todos ficarem alertas para se protegerem. E não importa o que aconteça, ele diz que tem fé na capacidade humana, de que tem fé na ciência. Com isso, Vegapunk começa a falar das eras dos piratas. Ele fala que o Roger já se foi há 25 anos e Edward Newgate há 2 anos atrás, e que uma nova era vem surgindo com o fim dessas velhas lendas. Vegapunk então fala que nesta nova geração existem indivíduos que não podem ser oprimidos e que esses indivíduos são talvez os mais próximos da verdade, se perguntando se é coincidência eles existirem ou se foi tudo preparado pelo Roger. Enquanto diz isso, vemos um flashback das últimas palavras de Gold Roger, que criou a grande era dos piratas. Meus tesouros, vocês podem pegar, eu deixei tudo naquele lugar. E bom galera, basicamente o que Vegapunk quer dizer é que uma nova era de piratas poderosos foi criado atualmente, e que isso em grande parte foi influenciado pelas últimas palavras do Roger, que fez milhares de pessoas saírem ao mar em busca do tesouro One Piece. Mas Vegapunk não consegue dizer se é coincidência ou se foi tudo o plano do Roger desde o início. E se você me acompanha, você já deve saber que eu já falo há muito tempo que tudo isso foi realmente plano do Roger. E não apenas isso, mas também todo o papel de todos os outros membros dos piratas do Roger que já apareceram em One Piece. Tudo foi um plano do próprio Roger. Mas enquanto Vegapunk diz essas palavras, vemos a reação de vários piratas que estão atrás do tesouro One Piece, e também a reação de Rayleigh, que está completamente bêbado ouvindo a transmissão. A primeira reação que temos são dos piratas do Barba Negra na ilha de Hachinosu, que ficam extremamente animados ao ver Vegapunk falando sobre o One Piece. Vemos também a reação de Shanks, que assim como Rayleigh, está completamente bêbado. Já na base do pirata Bug, todos os piratas que o seguem estão completamente espantados, dizendo que não há dúvidas da grandeza de Bug, e que há muito mais no seu sonho de ser o rei dos piratas do que eles haviam pensado. Também vemos Crocodile e Mihawk um pouco furiosos, porque há poucos instantes atrás, Bug anunciou para todos os seus homens que eles iriam pegar o tesouro One Piece, algo que Crocodile e Mihawk não planejam fazer. Mas agora que o grupo inteiro se animaram com essa notícia, não tem mais como voltar atrás. E temos até mesmo a reação dos marinheiros no quartel-general da Marinha, onde eles falam que com certeza não vão ficar só olhando e que eles vão pegá-lo primeiro, se referindo provavelmente ao próprio tesouro One Piece. Então a Marinha também vai atrás do tesouro aparentemente.
Vegapunk então continua. Ele diz que, infelizmente, não há garantia nenhuma de que o One Piece será encontrado por quem Joy Boy esperava, o que, claro, se refere ao próprio Luffy. Ou seja, não há garantia nenhuma de que Luffy pegue o tesouro One Piece. Vegapunk continua dizendo, ele fala que o destino do mundo será decidido por aquele que encontrá-lo. Tudo depende de quem pegar o One Piece. E ao dizer essas palavras, um painel com as maiores figuras nesta reta final de One Piece aparecem. Bem grande em cima temos os 4 imperadores, aqueles que estão mais próximos de pegarem o maior tesouro do mundo. Luffy, Shanks, Barba Negra e Bug. Já embaixo temos personagens importantes para o final de One Piece. Temos Sabo, Aokiji, Figureland Garlin, o suposto pai do Shanks e líder dos Cavaleiros Sagrados. Temos também Kobe, Imu, Akainu e, claro, o mais interessante de todos, um homem completamente misterioso que nunca vimos antes. Esse homem está segurando uma espada muito parecida com a espada do Shanks, e também se parece bastante com o Ruivo, o que acabou levantando uma teoria antiga de que Shanks, na verdade, possui um irmão gêmeo maligno. E na verdade esta é uma teoria muito interessante. Ela diz que Shanks foi separado de sua família Figureland em God Valley, e foi onde Roger o encontrou e o criou como um pirata, mas o seu irmão cresceu como um nobre mundial e se tornou um cavaleiro sagrado, assim como seu pai Garlin. Tanto é que quando a silhueta dos Cavaleiros Sagrados aparecem em One Piece, uma delas se parece muito com o Shanks, sendo esse o seu irmão. Isso também explica quando Shanks entrou dentro de Mary Joyce para falar com os Gorosei, e os anciãos ainda o receberam. Isso aconteceu porque, na verdade, aquele não era o Shanks, e sim o seu irmão. Tanto é que não vemos a cicatriz aparecendo em sua testa, algo que o Oda faz questão de desenhar mesmo quando o rosto do Shanks não está totalmente à mostra. Isso porque esse personagem não possui uma cicatriz, já que ele não é o Shanks. É muito difícil acreditar que os Gorosei permitiriam o Shanks entrar dentro do castelo de Mary Joyce, mesmo depois dele ter roubado a Hito Hito no Mi modelo Nika de um navio do governo. Algo que fez até mesmo um agente da própria Cyberpool, o Usu, ser condenado e preso. Então imagine só o pirata que roubou a fruta. Então a teoria do irmão gêmeo maligno do Shanks é muito interessante, e se ele apareceu neste painel, isso quer dizer que ele será uma das pessoas mais importantes na reta final de One Piece. A corrida até o maior tesouro do mundo finalmente começou, e como o próprio Vegapunk disse, nada garante que o Luffy pegue de fato o One Piece.